Good afternoon. Let's try it again. Vamos tentar de novo. Então, primeiro a prof tinha colocado aqui, ó, pra gente retomar lá do formulários Google que vocês tinham feito. Então, she liked the English teacher. Like é um verbo regular, terminado em E, por isso acrescenta só o D. She studied math last night. Ela estudou matemática ontem à noite. Vejam que study termina em Y, por isso substituo por IED. I traveled to the United States of America last year. Né, eu viajei para os Estados Unidos no ano passado. Então, é um verbo regular, acrescenta ED. I called you 3 days ago. Eu liguei para você 3 dias atrás. Call também é um verbo regular, por isso termina em ED. We learned how to dance hip hop last year. Eu aprendi a dançar hip hop no ano passado. Aqui nós temos uma com o verbo to be. Por ser verbo to be, eu tenho que pensar se é was ou se é were. Birthday party é it, por isso was. My birthday party was yesterday night. Então, minha festa de aniversário foi ontem à noite. Send é um verbo irregular, então muda a palavrinha, fica sent. Mike sent me an email on Thursday. Break é irregular, break vira broke. Então, the girl broke her arm yesterday morning. Ela quebrou o braço dela ontem de manhã. Tell também é um verbo irregular, por isso told. He told the truth about you. Ele falou a verdade sobre você. Try é um verbo regular terminado em Y, né? Então, tem aquele esquema de tirar o Y para colocar o IED, né? Porque antes do Y tinha um R, que é uma consoante. Então, I tried to read that book. Eu tentei ler aquele livro. Então, essa aqui para vocês olharem bem certinho o que vocês acertaram, o que vocês erraram lá no formulários Google, para ter uma compreensão um pouquinho melhor. Não precisa copiar. No livro, vocês tinham na page number 22, uma atividade de... Primeiro, vocês tinham que colocar os verbos no passado, né? E depois, vocês tinham que ouvir a frase. Um dos verbos, por exemplo, na letra A, tinha uma frase. Um dos verbos da letra A iria aparecer naquela frase. Aí vocês tinham que sublinhar o infinitivo dele. Então, letter A, break, broke, take, took, make, made. Letter B, teach, taught, give, gave, leave, left. Letter C, win, won, see, saw, tell, told. Letter D, make, made, take, took, eat, ate. Letter E, forgive, forgave, forget, forgot, do, did. A frase da letra A era a seguinte. I can't believe it. Your son broke my window again. Não posso acreditar nisso, teu filho quebrou minha janela de novo. Então, apareceu o verbo broke, que significa quebrou. Então, sublinharia break, que significa quebrar. Letter B. I'm sorry, Miss Baker. I left my book at home. Então, me desculpa, senhorita Baker, eu deixei meu livro em casa. Apareceu left, por isso sublinho leave. Né? Letter C. Bill won the lottery for the second time. Bill ganhou na loteria pela segunda vez. Então, apareceu won, por isso sublinho win. Win. Letter D, I was so hungry that I ate everything I found in the fridge. Eu estava tão faminto que eu comi tudo que eu encontrei na geladeira. Então, apareceu ate, que é comi, né? Então, vocês sublinhariam it, que é comer. Na letrinha E, Lisa forgot her umbrella. Lisa esqueceu sua sombrinha. Então, apareceu forgot, por isso sublinhamos forget. Observem lá no book de vocês e façam as correções. Page 26, a question number 1, era só vocês copiar o verbo do ladinho, acrescentando ED, porque eram todos verbos regulares, e os verbos regulares no passado, eles só ganham ED. Aqueles que terminam com E já ganham só o D. Só tomar um cuidado especial para aqueles que terminam com Y, né? Confiram então lá, vejam se está tudo certinho. Na próxima atividade, vocês tinham que classificar eles de acordo com a pronúncia do final deles. Então, não muda nada na escrita, gente. A escrita é exatamente como estava na questão anterior.
O que muda é a pronúncia. Então, esses aqui dessa primeira coluna, todos terminam numa pronúncia de T. Cook it, place it, love it, ask it. Já os da segunda coluna tem uma pronúncia de D no final. Try it, listen it, open it, move it. Já os da terceira coluna tem uma pronúncia de ID no final. Rent it, visit it, waste it, plant it. E aí sobravam as duas últimas linhas de cada coluna, né? Por quê? Porque vocês tinham que ouvir uma frase e colocar mais um verbo. O primeiro que vocês colocaram, então, foi wanted, porque a frase é Lucy wanted to study history last night. Depois vinha o stop it, porque a frase era My brother stopped crying at midnight. My brother stopped crying at midnight. Depois vinha o started. George started a new game yesterday. Depois vinha o loved. Gina loved her first teacher. Depois de loved, vinha o danced. Anna and Chris danced all night long. E por último vinha o hugged. Liz hugged me when we met. A prof espera que vocês saibam a tradução de todos esses verbos. Aqueles que vocês não sabem, dão uma pesquisadinha, porque a maioria deles nós estudamos ano passado. Cook, cozinhar. Então, cooked, cozinhei, cozinhou, né? Tá no passado. Try, tentar. Então, tried, tentou, tentamos, tá no passado. Rent, alugar. Então, rented, aluguei, alugamos, né? Então, quem não sabe a tradução de algum deles, dá uma pesquisadinha. E depois vocês tinham uma atividade de sublinhar as marcas do passado, digamos assim, as expressões do passado. So, letter A, Doris went skiing last Friday. Letter B, yesterday my grandma did not feel well. Letter C, Betty stayed at Sue's house a week ago. Letter D, last night Sophie watched a film. And letter E, my soccer team won the championship about 2 days ago. Então, nas frases do passado é bem comum encontrar essas expressões. Esse last significa na última. Então, last Friday é na última sexta. Last night é na última noite, na noite passada. O yesterday, que é ontem, aparece muito também nas frases do passado. A week ago, esse ago é atrás. Então, a week ago é uma semana atrás. 2 days ago é 2 dias atrás. Então, façam a correção. See you soon. Até já.